Olá pessoal, bem-vindos ao Naive Investor. Eu sou o Gustavo Sayani. Hoje é dia 27 de agosto de 2025 e esse é o nosso episódio número 1185. Hoje eu vou atualizar os números da incorporadora Lavi. Confesso que eu não sei a pronúncia certa. É uma construtora, né? Conheço muito pouco sobre ela, mas parece que é bem focada em coisas residenciais, coisas imóveis caros, né? Tudo no site dela comunica isso. Bom, o que eu tenho aqui são esses seguintes números aqui, no final de 2023, hoje vamos pegar aqui os números de 2024. Eu fico pensando, por que eu fui, por que eu não fui parceiro, a gente tornar a nossa parceria cotista na Lavi. Tem vários motivos, né? Primeiro, a juventude dela, né, na bolsa já é algo que eu fico meio assim, tem pouca informação. Eu olhando aqui de novo, né, com pouca memória, né, vejo uma dívida que está crescendo bastante aqui, né? Ainda 0,15 do patrimônio, né? Dívida bruta sobre patrimônio de 0,15. Então, né, nada que sai do controle sob esse ponto de vista. Tem um lucro aqui, ela publica lucros da ordem aqui de 200, vamos colocar aí os 200 milhões aí nos últimos 4 anos, em média. E o fluxo de caixa livre dela é negativo, que é bem típico, né? Então, assim, com esses fluxos de caixa e tal, realmente eu não investiria hoje com esses números. Mas vamos seguir em frente, né? Essas coisas podem mudar. Vamos lá. Eu vou pegar aqui na central de resultados, ver para onde as coisas foram. Então, o patrimônio líquido aqui, olha, foi para 1.741. Sobe. Já o passivo, 535 de curto prazo e de longo prazo. $1.182. Então salta aos olhos aqui como cresceu esse passivo, ó, de 451 para 1.182 de longo prazo. E o de curto prazo também, ó, de 353 para 535. Então, passivo dobrou, mais do que dobrou. Vamos ver as dívidas. Então, de curto prazo, pagável, né? 22 milhões. E de longo prazo, salta muito também, 192 para 633. Então a dívida total estava ali em 655. Triplicar. Então as relações vão ficando mais pesadas. Dívida bruta sobre patrimônio líquido a 0,38, o que por si só não está dentro do que eu desejo, de 0 a 0,5, porém tive essa trajetória aqui de crescimento. Passivo sobre patrimônio, abaixo de 1. Então, assim, isoladamente, esses números estão bem tranquilos, essa é a verdade. Tem muito a se pensar, né? Sobre uma estratégia aí num momento de juros altos e tal. Mas não vamos pensar agora não, vamos só pegar os números aqui. Então, liquidez corrente, ou seja, o ativo circulante, 2.636, também aumentou muito. Dividir isso pelo passivo circulante de 535. Então está muito alto aqui, continua bem alto, 4,93. Vamos em frente aqui para a receita. 1.549. Então a receita também subiu aqui. Acho que não faz mal mencionar logo aqui sobre a receita, né, sem ter visto o resto,
Mas quando a empresa faz um IPO e vai pegando dívida, a gente presume, né, com boa fé, que ela está buscando crescimento. E o indicativo mais fundamental, né, para uma empresa, especialmente de uma construtora, é que a receita cresça, né? Se ela é pequena, pode ter bastante oscilação de um ano para o outro e tal, mas a tendência dela ao longo dos anos precisaria ser de crescimento. E de fato está aqui, né? A receita aqui é também mais de 3 vezes mais alta do que 5 anos antes. Vejamos lucros. Então aqui ela publica 392 milhões de lucro, que é um recorde aqui, né? Nos 6 anos anotados, é expressivamente maior do que o ano anterior. E vamos ver o fluxo de caixa livre. Então, o operacional aqui, 7. E o de investimento, que está aqui, menos 263. Então fica em menos 256. Então é uma análise bem difícil, né? Dá para entender o que ela está fazendo aqui, né? E nessas empresas construtoras é bem interessante pensar na diferença entre lucro e fluxo de caixa livre, né? Que o lucro pode ser um lucro contábil. Vendi, vou receber em 30 anos. Aí se coloca como lucro agora, né? Ao menos uma parte muito grande disso. Fluxo de caixa livre não. Se entrou no banco é fluxo de caixa livre. Se não entrou, só quando entrar. Então, essas empresas que têm mesmo vendas que são pagas ao longo de muitos anos, é mais compreensível que tem uma discrepância grande entre lucros e fluxo de caixa livre. Isso são 6 anos de uma empresa muito recente na bolsa, que está se endividando. Bom, vou tirar as médias aqui, deixando bem claro que média aqui acho que não traduz muito bem. O fluxo de caixa livre vai estar negativo aqui. E curioso sobre o preço dela hoje. Market Cap Yahoo Finance. 2 bilhões 494. 2 bilhões 494. Então, desde a última vez aqui que eu anotei, que tinha sido 1 bilhão 825, a cotação subiu 50%. Então, se tivesse investido aí... Não, perdão, 33%. Aproximadamente, né? Então, se tivesse investido aí, provavelmente... É porque eu não lembro quando eu anotei isso aqui, mas quase certo que eu teria tido um melhor resultado do que o que eu de fato tive com a nossa parceria. Acontece, né? Aí entra aquela pergunta, quanto vale, né? É difícil dizer, né? Então, se ela tem um patrimônio de 1 bilhão 741, ela já está vendo acima do seu patrimônio. E, enfim, no Brasil é muito comum de comprar empresas bem abaixo do patrimônio, que é muito doido, né? Ela tem uma dívida de 650 e tem publicado esses lucros aqui, média de 200, mas no ano passado quase 400, né? Eu acho assim, não me surpreenderia em nada se ela continuar crescendo de cotação bastante, né? Mas eu acho que é difícil, assim. Outra coisa, na hora que os juros derem uma aliviada também, eu acho que ela e tantas outras, né, vai ter uma desenroscada assim, e essa é uma que vai dar uma aliviada, né? Mas não sei se tanto quanto empresas menos de luxo, assim. Não sei mesmo, tá? Bom, minha decisão agora é fazer um vídeo em sequência, né? Mais um vídeo no próximo sobre essa ou sobre outra. Eu acho que essa fica bem ali na beira ali do sim e não, mas acho que vou olhar para outra empresa aí, né? Porque nós temos empresas com históricos mais longos e múltiplos, e bom, gerando caixa já, né? Isso é o mais importante.
e uns múltiplos bem baixos, né? Bem atraentes. Então, acho que eu vou ficando com essas aí. É isso. Até os próximos. Abraços. Tchau, tchau.